tarde a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje eu estou aqui na ponta dos pés de emoção, muito feliz por receber a minha querida professora Lucília Bechara Sanches. Professora Lucília, seja muito bem-vinda à Matemática Humanista. É um prazer recebê-la, professora. Boa tarde, Carlos. Acho que eu estou muito mais feliz que você. Você não pode imaginar como eu estou. Quero agradecer muito esse convite, viu? Muito mesmo, muito a você. E quero agradecer a Priscila Monteiro pelo contato que ela fez. E agradecer também algumas pessoas assim, mais que tem muito a ver com essa minha presença aqui. A Denise Medina, por exemplo, que é uma pessoa que está sempre... Manda um beijo para ela. E o Wagner Valente, meu Deus, o Wagner Valente, né, que começou, invadiu a minha casa, a minha biblioteca, que eu fiquei, na ocasião, levei um susto, que levou todo o material para o GEMAT. E você, Carlos, porque além da satisfação de te conhecer, de começar a ver suas lives, eu tive uma oportunidade de recapitular esse tempo. Foi muito bom, muito bom. Eu fiquei um pouco nervosa, meu Deus, o que eu vou falar? Eu acho que, meu Deus, né? Aí a minha irmã me disse que, Lucília, você vai, faz de conta que você vai para uma reunião de professores. Olha, Acostumada na vida. e olha, Lucília, eu vou lhe falar, tem professor de todo o Brasil aqui te dando muito carinho, pessoal de Pernambuco, olha só que bonito, olha, lá do IFPE, lá de Belém do Pará, olha que beleza, lá, Delícia! olha, do Ceará, é o Brasil inteiro trazendo muita emoção. Olha, Janete Bolite mandando um beijo para você também, muita emoção. Olha que bacana. A nossa querida Priscila Monteiro está mandando um beijo para você também. Demais, Todo mundo. Olha que maravilha. Professora Lucília, deixa eu tentar falar um pouquinho, porque, na verdade, você é uma educadora matemática tão gigantesca, tão imensa, a sua contribuição é tão imensa e tão grandiosa, que, na verdade, assim, ouvir a sua trajetória por si já é uma aula, verdadeiramente. Assim, eu acho que ouvi-la responde qualquer pergunta que a gente possa fazer. Eu vou rapidamente. Eu sei que tem muitos jovens aqui que talvez não conheçam a sua contribuição, jovens que estão começando agora uma carreira, que não estudaram, não tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho da história da educação matemática brasileira e conhecer a sua contribuição, mas a professora Lucília é mestre em didática e metodologia pela USP São Paulo e doutora em educação e gestão escolar também pela Universidade de São Paulo, foi diretora pedagógica da Escola Vera Cruz, diretora-geral do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, aí atualmente está no Conselho Deliberativo da Escola Vera Cruz e do Instituto Superior. Então, um beijo para a Escola Vera Cruz, que olha que maravilha de escola, para ter uma educadora dessa na ponta da gestão, é um reconhecimento. Parabéns aí à Escola Vera Cruz, um beijo para a Priscila Monteiro. E eu queria, querida Lucília, ouvir um pouco você, porque você teve uma trajetória que começa a sua história como professora, o seu desenvolvimento profissional se deu em uma época muito importante da matemática no mundo inteiro, né? Um momento forte do movimento da matemática moderna, foi forte aqui no Brasil, e a sua história, ela não só se dá em meio ao movimento, mas a sua contribuição foi tão gigantesca que o próprio movimento em si foi muito afetado pela sua contribuição, pelas suas influências, sobretudo nos anos iniciais, as suas influências
do DNES. Então, eu queria falar um pouco, ouvir um pouco a sua trajetória, essas suas influências, porque eu acho que é uma aula não só de história, mas uma aula de envolvimento, uma aula de amor pela educação e pela educação matemática. Então, eu queria perguntar, pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, como tudo isso começou. Carlos, eu acho que você exagerou na minha contribuição. Em todo caso, é bom acreditar, né? Exagerei, não. Mas eu sempre gostei muito, que eu costumo dizer, do chão da fábrica, né? Eu gostei de trabalhar aí na prática, com aluno, com professor, né? Embora eu também tive outras experiências de comunicação, etc. Mas a minha trajetória, eu costumo dizer, vamos chamar a minha trajetória acadêmico-profissional, né? Eu costumo dizer, Carlos, que eu entrei na escola aos 6 anos e nunca mais saí, né? E fui aluna da Madre Maria na pré-escola, foi maravilhoso. Mas eu vou hoje, que é a questão da matemática moderna, que foi um movimento para mim muito importante, e ela se restringe a minha contribuição, como eu chamo de pé no chão da fábrica, foi mais ou menos um quarto de século, uns 25 anos. Né? Ela começou mais ou menos nos 61 e ela termina mais ou menos na segunda metade da década de 80, lá para 87. Né? E aí eu passei para a gestão. Né? Eu entrei na gestão escolar, até porque eu aceitei, foi um pouco uma questão circunstancial naquele momento, mas é porque eu acredito que a gestão escolar é uma peça muito importante para o professor. O professor pode ser um brilho se ele entra numa escola que não tem uma boa gestão, ele não consegue muito, né? E vice-versa. Então, eu vou falar um pouquinho mais, vou chamar assim, desses 25 anos, entre 61 e 87, mais ou menos, 86 e 87. E nesse período, eu trabalhei em 4 frentes na educação matemática, né? Já que a minha experiência em educação matemática, eu comecei no GM, no Grupo de Estudos do Ensino Matemática, trabalhei nos ginásios vocacionais, que eu tenho um orgulho enorme. Aí eu deixo uma lição de casa para quem puder ver aquele filme do Tony, não vou me lembrar o nome agora, mas não tem importância, e sobre os ginásios vocacionais. E a minha experiência no Veracruz, que ainda eu continuo lá, é uma escola pela qual eu sou apaixonada, que também nasce na década de 60, também nasce no movimento construtivista, mas eu entrei lá na década de 70, e depois eu vou falar um pouco no livro, né? Tanto assim que depois eu mostro um gráfico que mostra que nesses 25 anos foi muito densa a minha experiência na educação matemática. Eu tenho aqui aquela tela. Se você quiser compartilhar as imagens. Pode mostrar, eu acho que ela ali ilustra um pouco o que eu falei. Né? O ginásio vocacional foi muito importante para você, não foi, Lucília? Foi um momento de muito, né? Eu acho que o que já te contei, que eu entrei no ginásio vocacional, na verdade, eu fui fazer o curso para o ginásio vocacional no segundo semestre de 61, como está aqui mais ou menos marcado, né? No segundo semestre. E, ao mesmo tempo, naquele segundo semestre, eu fiz também o curso do George Springer, de Kansas, do grupo SMSG, que veio por solicitação, por indicação do professor Oswaldo San Jorge, ele veio dar um curso no Mackenzie. Então, eu ia de manhã no curso do Mackenzie e à noite eu ia no curso para os ginásios vocacionais. Então, você veja quão denso foi o segundo semestre de 61 para mim. Sim. Aí eu me envolvi no GM e me envolvi também, fui selecionada para trabalhar no Oswaldo Aranha, no ginásio do Oswaldo Aranha do Brooklyn, e acontece que esse movimento da matemática moderna,
ele tinha, eu chamo, 3 eixos, né? Tinha o eixo do contexto, década de 60, que é um contexto de grandes mudanças sociais, políticas, econômicas, né? De costumes, inclusive, de liberdades, né? E teve o contexto da educação, que começa as chamadas escolas experimentais, porque até então a escola tinha um programa que era um programa que dizia, por exemplo, que você vai ensinar adição sem reserva no primeiro ano, com reserva no segundo ano, subtração sem reserva, divisão por um algarismo. Então, era um programa desse tipo. Então, fração, e o inspetor ia até a escola para... Eu, por exemplo, 2 vezes eu recebi inspetor quando aluna, claro. No vocacional, não. Para ver se o aluno aprendeu aquilo. Eu tenho até algumas experiências interessantes, se tiver oportunidade eu conto. Sim, da presença do inspetor, que foi quando eu comecei a perceber que eu gostava de matemática, que eu era boa em matemática. Opa. Então, começaram as escolas experimentais. As escolas experimentais, elas têm o caráter que hoje todas as escolas têm, que é de fazer o seu próprio currículo. Mas, para ser experimental, você precisava pedir uma autorização. E o ginásio vocacional também nasce de uma brecha na lei de São Paulo, que permitiu essa experiência dentro, inclusive, do ensino industrial, o que foi uma coisa boa, porque os alunos tinham tempo integral, olha que tempo, tinham artes industriais, eles tinham aula de economia doméstica, práticas comerciais. Olha que coisa. Você não acredita, né? Em geral, de manhã, as disciplinas mais chamadas acadêmicas, mas e o interessante é que a sua programação de matemática ela era feita na interação com os outros professores, porque existia o que se chamava de core currículo, o coração do currículo. E quem norteava esse coração do currículo eram as áreas de História e Geografia, porque elas, em geral, partiam de um problema da atualidade. Fantástico. Então, é muito interessante. E quando nós começamos na 5ª série, por exemplo, na 5ª série, os alunos... O estudo meio, por exemplo. O estudo meio é uma coisa muito nova. Os alunos, eles visitavam as famílias... Primeiro, eles faziam entrevista com seus pais, iam conversar com as famílias do entorno, com o comércio do entorno, e eles conversavam e faziam as perguntas. Mas, para fazer essas perguntas, tinha uma reunião, olha, Carlos, uma reunião de todos os professores, coordenado pela equipe de História e Geografia, onde a gente levantava os problemas. Então, era a plataforma que a gente chamava. Então, era a plataforma de trabalho. A partir daí, os alunos iam fazer suas pesquisas e terminada a unidade, que em geral era bimestral, tinha o encerramento daquela unidade, onde os alunos apresentavam suas conclusões. Então, é uma vivência de um trabalho em equipe, de um trabalho onde o protagonismo do professor é muito presente, e os alunos também, o protagonismo do aluno. Então, dando um exemplo para ilustrar, isso foi um exemplo simples para mostrar. Os alunos, por exemplo, quando iam fazer as suas visitas nas casas comerciais, eu me lembro que vinha questões do tipo, 500 gramas, 1 quilo, e aí os alunos, meio quilo, então apareciam os símbolos matemáticos ali, Sim. E aí a gente conversava sobre por que é 1/2, por que não é 0,5, quando é 0,250, qual é a relação entre 0,250 e 1/4. Então, você partia de uma situação problema para levantar. E depois, um outro exemplo que eu gosto muito é quando eles foram conversar com um pedreiro e eles viram o pedreiro com uma planta na mão.
Aí eles desenharam a planta e trouxeram a planta, né? Sim. E aí, então, começamos a conversar. Essa planta, qual é a planta da escola? Essa planta parece com a escola, não parece? Quando é que parece? Quando não parece? E aí começou a surgir a questão de proporcionalidade. Né? Quando é que uma planta representa... A gente mostrava uma planta... Então, era assim que a gente começava um trabalho... E depois tinha o que nós chamávamos de baterias. Essa palavra bateria hoje tem muito sentido. Eu nem me lembro por que foi dado esse nome. Era bateria de exercícios, Carlos, onde a gente fazia o que a gente chama de exercício de fixação, né? É o exercício de treino. É aquele exercício onde ele vai estar lá, ele e a matemática, né? Embora tivesse também, às vezes, problemas, mas é muito mais ele ali porque a gente também achava que eles precisavam treinar, precisavam exercitar. Mas era um exercício com significado, né? A gente frequentemente passava. Então, o vocacional era isso, Carlos. Agora, terminou de uma maneira muito triste, né? Eu saí de lá no final de 68. De uma certa forma, eu fui mandada embora. Eu era professora efetiva do Estado. Fui mandada embora por a pessoa que eu mais admiro, Nilde Marcelani, que era a coordenadora geral, e ela era a coordenadora do serviço, mas eu diria que eu fui mandada embora com outros assessores também, porque nós, 68, né? Imagine que nós pegamos, eu saí de lá praticamente no AI-5. Então, eu fui, inclusive, chamada no DOI-CODE para poder... Porque começou a se desconfiar que os ginásios vocacionais era movimento contra a ditadura e estava querendo derrubar a ditadura. Então, todo o pensamento mais libertário era punido, né? Então, o vocacional foi punido por isso. Eu costumo dizer, a Maria Nilde era uma pessoa de pensamento libertário, ela era cristã, ela era católica, cristã, muito até fervorosa, e então foi isso. Mas o vocacional, na verdade, eu saí em 68, segundo algumas leituras hoje, começou aquela infiltração de pessoal para fiscalizar o vocacional, né? Eles infiltravam para fiscalizar, e talvez esse grupo fosse um grupo de maior liderança ou influenciaram a Maria Nilde. Eu sei que nós saímos em dezembro, a Maria Nilde, também em julho, ela também foi impedida de continuar, e em dezembro a polícia entra nos ginásios vocacionais, porque tínhamos um em São Paulo, um em Americana, um em Batatais e um em Rio Claros, eu me lembro bem, não sei se estou esquecendo de algum. Mas em cada um deles, o currículo era definido a partir do ambiente. Por exemplo, quando eu ia porque além de professor, eu fui também supervisora de matemática. Então, eu viajava, eu ia até Batatais, eu ia até Americana, e em cada lugar, as problemas dependiam da região, né? Me lembro que em Batatais, a gente pegava muitas questões ligadas à produção, à agronomia. Isso era vocacional, Carlos. Eu acho que vocacional merece uma live sua. Sim, maravilha. É uma experiência incrível. Terminou no final de 69, quando praticamente completava um ano do ato institucional. Sim. Com isso, eu saí do vocacional no final de 68 e continuei no GM, porque eu tinha começado também, como aparece aqui no quadro, em 67, mais ou menos, acho que foi 67, a primeira edição do livro didático. Por quê? Curso moderno, né? Como é o curso moderno, porque o São Jorge começou o livro de matemática moderna para o ginásio. Então, aí se começou a pensar, temos que ter alguém.
Então, a mãe Lúcia Lieberman e a Ana Frank, a mãe Lúcia trabalhava no Pérez, que é uma escola judaica também inovadora. E a Ana Frank trabalhava no Experimental da Lapa, que era uma outra escola daqui de São Paulo, experimental inovadora. E, embora nós duas éramos de matemática, mas a Ana era do primário. Nós formamos um trio e começamos a dar aula para os professores do primário, que se chamava antes, né, que é o primeiro segmento hoje do fundamental. E esse contato com os professores primários, para mim, foi encantador, porque eles brilhavam os olhos, né? Quando a gente começava a construir os números, e aí também a gente sofreu positivamente, né? E foi influenciada pelo DNS, que trabalhava... Isso aí é uma pergunta importante. Nossa, tanto assim que o nosso livro, se você observar, o Curso Moderno, já na primeira edição, ela faz agrupamentos em diferentes bases, né? Para trabalhar na base 10, você agrupava de 3 em 3, de 9 em 9, então ia trabalhando de 4 em 4, de 16 em 16, e a gente trabalhava com agrupamentos, com trocas também, por exemplo, 3 amarelos troca por um vermelho, 3 vermelhos por um azul, e fazia jogo com as crianças, e elas faziam isso. E os professores, nós fazíamos com os professores, eles gostavam muito, porque eles diziam, agora eu estou entendendo o sistema de numeração, né? Agora eu entendo, vai 1 e eu empresta 1. Né? Fantástico. Então, foi muito boa essa minha experiência com os professores primários, e aí nós escrevemos o livro para a Editora Nacional, que era a editora do Monteiro Lobato, uma editora também que gostava, muito ligada à inovação. Se você ver aqui no quadro da minha trajetória, a primeira edição foi em 67, e a última edição na Editora Nacional foi em 79 e 80, quando a Editora Nacional termina. E teve uma outra coisa interessante nesse percurso, se você olha, você perguntou minha trajetória, esse percurso azul, que é a minha trajetória como autora, chamava-se Curso Moderno e passou a se chamar Gruema. Por quê? Porque em 71, com todo o acordo MEC-USAID, teve a 5693, acho que foi a 5693, não lembro bem da lei de 71, onde era primário e ginásio, né? O primário era obrigatório e o ginásio não. Então, começou o seu ensino fundamental, né? Que era de 8 anos, né? Então, era obrigatório, 8 anos obrigatório, sequencial, né? De 1º ao 8º ano. E, nesse período, então, a gente precisou dar continuidade ao livro. E para dar continuidade nas séries finais, que era de 5ª a 8ª na época, nós integrou o nosso grupo. A Ana Frank saiu um pouco antes, também por conflitos internos nossos, e a gente convidou 2 autoras do Rio, a Franca Gottlieb, que é uma criatura maravilhosa, e a Ana Verbuck, né? E elas, até eu brincava, viu? Eu sou libanesa, e as 3 eram de origem judia. E em 1969, nós estávamos trabalhando juntos. Você quer um exemplo maior de diversidade do que esse? Fantástico. E era um momento bem delicado da história, né? Claro. Na crise lá, e nós trabalhávamos juntas, e eu viajava muito para o Rio, elas também vinham para cá, eu levava meus filhos para lá, então foi uma trajetória muito boa, e nós chamamos de Gruema. Aliás, aqui eu quero um agradecimento muito grande para Lúcia Vilela, querida Lúcia, um grande abraço. A tese dela sobre Gruema
para mim é um orgulho. É um orgulho. É um trabalho maravilhoso. A entrevista é maravilhoso. Eu a recebi no canal, é assim, nossa, foi maravilhoso, foi muito especial. Ela é uma amiga muito querida. Agora, é interessante, Carlos, você me fez uma pergunta, entre as perguntas que você me fez assim rapidamente, você perguntou sobre as críticas. Né? Eu acho realmente que essa parte, vamos chamar do ginásio, do nosso Gruema, ela ficou um pouco formal, ela cometeu aqueles pecados que são os pecados da matemática moderna. Um certo excesso de formalismo e de linguagem de conjuntos e de parente que acaba perdendo um pouquinho, eu acho que é uma autocrítica, talvez, que a gente mesma fez, é que o ginásio era professores de matemática. Outra coisa também, a gente chamou o Jaci Monteiro para uma consultoria. Da minha lembrança, nós chamamos o Jaci Monteiro, tem várias versões porque nós chamamos, né? Mas na minha própria Lúcia, na tese dela, ela fala das várias versões. Mas na minha versão, nós chamamos o Jaci Monteiro porque o Jaci, para dar a base matemática, porque teoria de conjuntos, álgebra moderna, topologia, eram assuntos matemáticos que nós tínhamos aprendido recentemente, né? Não foi o que eu aprendi na universidade, né? Era um conteúdo novo do Grupo Bourbaki, né? Eu nem falei no Grupo Bourbaki, mas quando o Grupo Bourbaki integra a matemática, né? Ele usa a linguagem da teoria dos conjuntos, da lógica, né? Então, Lucília, sem querer interromper, já interrompendo, olha quem está mandando um beijo para você, Ana Calef, está mandando um beijo para você. Que bacana. Ai, Ana, um beijo, Ana. Ó, a Denise Medina está falando aqui, olha, fale um pouco do Dienés, tem que falar do Dienés um pouquinho. Olha a Dienés, sabe que a gente... O bocado, delicioso, a gente deixa para frente. Todos foram ótimos, não dá para reclamar. Olha, o Dienés está ali em laranja. Eu escolhi o laranja porque o Dienés, Denise, a força do Dienés aparece, na minha experiência, no Veracruz. No Veracruz, né? Realmente, olha como está ali na minha trajetória, né? Eu entro no Veracruz, na verdade, em 1972, e de uma maneira muito interessante que eu acho que vale a pena contar, Carlos. Sim, claro. Eu estava numa palestra no segundo semestre de 71, o Dienés estava no Brasil, e ele fez uma palestra no Mackenzie. E aquele jeito do Dienés, depois eu mostro 2 fotos do Dienés, toda a palestra dele tinha uma bancada, ele chamava crianças para trabalhar com as crianças. O Dienés, sempre quando falava, ele tinha algumas crianças para ilustrar. E eu quem estava, na verdade, assessorando o Dienés, né? Estava ali ajudando o Dienés, até porque eu tinha já muito contato com o professor primário, etc. E aí, quando terminou a palestra, 2 pessoas me procuram no fim da palestra e dizem: Lucília, você não colocou a sua filha no Veracruz agora? Eu falei: coloquei, sim. Eu falei: pois é, nós somos do Veracruz. Eram 2 coordenadoras do Veracruz que usavam o livro Curso Moderno. Não adotavam, mas usavam, porque o Veracruz sempre teve, foi montessoriano, usou material Montessori, também nasceu construtivista, Piaget, né? Eu aprendi muito também do Piaget lá. No vocacional, a nossa Bíblia era os 6 estudos de Piaget, né? Então, essas 2 senhoras, Branca e Pel, eles disseram: Lucília, nós temos lido sobre Dienés e queríamos que você fosse lá conversar com os professores sobre Dienés, nos ajudasse um pouco os estudos do Dienés, que nós gostamos muito.
principalmente as 6 etapas. Então, você veja que o Veracruz já tinha esta atenção ao Dienésio. Aí, claro, né, a escola da minha filha, era a minha primeira filha que estava lá ainda, com 2 anos e meio, e eu fui e fiquei, nunca mais saí. Viu, Denise? E aí, elas tinham... E, na verdade, eu entrei por causa do Dienésio, né? Então, aquele meu olhar para o Dienésio, que já estava presente no livro, né? Que já estava presente, enfim, nas diferentes bases, né? do livro, nos blocos lógicos, né? Ali no Veracruz foi... Aí a nossa Bíblia passou a ser as 6 etapas do processo de aprendizagem. Sim. Né? E o Veracruz, ele tinha características próximas ao... Quem me indicou, inclusive, foi uma professora do vocacional, que tinha os filhos lá, porque eles tinham só primário na ocasião. Depois é que eles entraram no ginásio, junto com a Lei. E essa professora me indicou Veracruz exatamente porque ela dizia, Lucília, o Veracruz lembra muito o vocacional, eu acho que você vai gostar. E aí, por isso que eu coloquei minha filha lá, que não era tão perto de casa, né? Quem conhece São Paulo, era na Avenida Brasil, na ocasião, hoje está no Alto de Pinheiros, e eu morava ali no Planalto Paulista. Então, não era tão perto, mas eu fui lá, porque eu queria uma escola. Meu marido dizia, ai, precisa de tão longe. E eu falei, ai, não, eu quero uma escola boa para os meus filhos. E lá, Carlos, também o protagonismo do professor era uma coisa muito forte. O trabalho em equipe, tanto da equipe de professores quanto dos alunos. Ali, os alunos estavam muito... As aulas eram muito mais em carteiras de grupo, linha e coluna não existia praticamente no primário. Depois começaram algumas linhas de colunas no ginásio e no colegial. Não muitas também. E então foi aí que, então, Denise, eu comecei com o Dienésio, assim, aí eu entrei no Dienésio, nossa, com corpo e alma, né? Tanto assim que as pessoas me olham como Dienésio uma época. Inclusive, eu tive conflitos com os autores do livro, porque nós deixamos de adotar o livro lá, né? Um tempo o ginásio usou o Gruema, mas depois a gente fazia as próprias fichas de trabalho, os professores construíam as atividades, eu também trabalhava com os professores, fazendo as atividades com eles, fazia com eles as atividades que eles iam dar para os alunos, né? E a mesma atividade que eu achava que era boa para os alunos, a gente fazia com eles. E os que conhecem o Dienésio sabem, né? O Dienésio trabalha com a concretização, tem dois conceitos do Dienésio que, para mim, foram muito relevantes, que é a variabilidade perceptiva e a variabilidade matemática. Né? Quer dizer, a variabilidade perceptiva é quando, por exemplo, você trabalha diferentes materiais ou diferentes formas de fazer agrupamento de 3 em 3. Não só material multibase. Você trabalha conjuntos, trabalha mudança de cor, 3 amarelos vale por 1 vermelho. Então, isso ele chamava de variabilidade perceptiva para você abstrair. Né? Eu posso mostrar umas fotos aqui? Tem umas fotos com ele? Posso? Mostra, sim, mostra, vale a pena. O Dienésio é uma figura. Eu tenho assim... Ele morreu em 2014, bem recente. Sim, ó, você estava falando sobre isso. A foto do Dienésio, eu diria que entre as fotos é a 6 e a 7ª. Essa é a foto do São Jorge. Olha aqui, o Papi, esse é o Papi. Falando em Papi, é outra figura que vale a pena. Eu li muito o Papi, me baseei muito no Papi, eu achava ele um pouco formal também, muita flecha. Mas tem a escola, acho que a escola do Rio de Janeiro, São Bento, pode ser? Sim. Trabalhou muito com o Papi, tem um trabalho... Olha a Luciane Felix, olha, essa figura, essa de óculos é a Luciane Felix. Sim. Tem a foto dela aqui também. Aqui. Deixa eu botar aqui. Ó, o Castrucci, a Elza Babá. O Castrucci, a Elza Babá, o São Jorge. O São Jorge. E eu sou aquela última da esquerda, eu era jovem, claro, infelizmente não estou igual
estava aí, eu era fortinha, olha aí. Fabuloso, fabuloso. Nós demos aula no Canal 2, na TV Cultura Canal 2, nós demos aula de matemática moderna para professores. Essa é uma das imagens. Olha o Dienés aí. Aqui está o Dienés, Aqui ele está um grupo de alunos, né? Olha aqui, ele ia no Veracruz, ele foi no Veracruz umas 2 vezes. Sim. E ele sempre conversava com os professores, trabalhando com os alunos. Ele trabalhava e conversava com os professores. E aqui ele trabalhando com os alunos no chão, transformações geométricas aqui ele fazia. Cada direção era um tipo de transformação. Aliás, é uma outra coisa que a gente trabalhou muito no Veracruz, o Dienés trabalhava. Eu trabalhei também no vocacional, porque a Luciane Felix também trabalhava com as transformações geométricas. Sim, isso aí foi muito forte, né? Muito forte. Transformações geométricas, e aí no primário era muito movimento, né? Rotação, translação, mas fazer o movimento, não só representar o movimento, né? Sim, é fazer o movimento. Rotação, translação, aí vem a simetria. As crianças, ó, os blocos, que beleza. A outra coisa do Dienés, além das diferentes bases, é o trabalho com a lógica, relações e funções, né? Nessa época, o Dienés estava na sua fase estruturalista, né? Depois ele começou a fazer estudos dentro do funcionalismo. Mais tarde, não sei, não conheci muito as experiências dele nessa área. Mas ele já era um pouco funcionalista, trabalhava muito relações, funções, relação de ordem. Carlos, tem eu até queria procurar uma imagem, acabei não encontrando, porque deve estar lá no GEMAT. Os alunos do Veracruz, ainda iluminados pelo Dienés, que trabalhava a relação de ordem total nas sequências, né, por exemplo, ou relação de ordem parcial, como eram os divisores, né, aqui, por exemplo, essa árvore de possibilidades. O Dienés, eu ia falar do trabalho com as relações, né? Os alunos construíam cubo de 4 dimensões. Você já construiu o cubo de 4 dimensões, Carlos? Já vi, aquele um daqui, um puxando para fora. Assim, exatamente. Muito legal. Através do quê? Por exemplo, os divisores de 8. Né? Divisor de 8 são 3 pauzinhos horizontais, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas isso construído com um palito de sorvete ou palito de churrasco, né? É assim que ele construiu. E bola de isopor. Depois de fazer, vamos ver os fatores de 6, né? 2 é uma direção e 3 é outra. Então, 2 vezes 3, 6. E 12? 12 é 2 numa direção e depois 3 na outra direção. E os fatores de 2 vezes 3, 6, 30. Ora, os fatores de 30, os fatores primos de 30 são 2, 3 e 5. Então, o 2 é numa direção, o 3 e o 5. Né? E aí, se você colocar, por exemplo, mais um fator primo, 7, né? Aí você tinha a 4ª dimensão. Você acredita que os alunos colocavam todos esses, ou num cubo, ou num quadrado, ou num cubo de 3 dimensões? Então, você veja, o espaço e os números trabalhavam sempre muito juntos. O Dienés tinha muito isso, né? Porque quando ele trabalhava o material multibase, né? Eu não tenho nenhuma imagem, mas é fácil encontrar no material multibase. Aqui, por exemplo, olha, aqui eu não tenho material multibase, mas tem os alunos trabalhando, eu acho que é a base 4, né? É base 4, olha, começando aí, 1 vermelho, 2 vermelhos, 3 vermelhos, 4 vermelhos toca por um amarelo. Depois tem um amarelo, um vermelho, um amarelo, 2 vermelhos, um amarelo, 3 vermelhos. Eu fiquei olhando os seus ritmos e eu fiquei pensando em fazer base lá com os seus ritmos. Dá para fazer, dá para fazer.
Você é músico, depois eu conto uma história minha da relação da música com a matemática que eu tenho na minha história de vida. Ó, que beleza. Eita. Depois vem, olha, depois até que tem 3 amarelos e 3 vermelhos, troca por um azul. Então, o azul já é o terceiro agrupamento. Ao mesmo tempo que eles faziam com material de troca de cores, eles faziam com agrupamento também, que está aqui na imagem da esquerda, olha. 3 formam um palito e aí vai complexificando, né? Então, olha os alunos, olha o entusiasmo dos alunos, né? Quando você pergunta para os alunos, os ex-alunos do Veracruz, que, aliás, eu acho uma boa tese, viu? Você, Denise, que adora inventar pesquisa, fazer uma pesquisa com os ex-alunos do Veracruz sobre a experiência deles com o DNS. O que significou na vida deles. Ô, Lucília, deixa eu só eu não quero interromper muito. Pode assim. Interromper aí, é bom, até porque eu quando começo eu só queria... hein? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Eu não quero ser assim, parecer grosseiro para interromper, mas eu tenho alguns amigos aqui esperando para te dar um abraço. Aí eu queria aproveitar um pouquinho para te dar esse carinho e todo o público que está assistindo aí na Matemática Humanista. Então, seguinte, ó, eu vou botar um amigo por vez, tá bom? Eu vou botando aos poucos. Você se prepara, respira fundo, respira fundo. Eu falei, ainda bem que eu tomei um Ancoron antes, viu? Olha só, o professor Ubiratã D'Ambrosio está presente aí. Olha que bacana. Você lembra que você foi meu professor? O seu professor, da primeira vez que eu fui na aula de licenciatura, foi lá na PUC de Campinas. O Biratã! Olha, estava lá, foi minha aluna, e eu estava estreando como professor. Eu lembro tão bem daquele tempo, e você se formou em 57, não é? Eu fui em 58. 58. Eu fui para lá em 57. Isso, mas eu acho que eu tive aula com você já em 57, porque naquela época era o 3+1, né? Era o 3+1. O último ano era mais disciplinas de didática. E o professor, o Bolsonaro Salim, me convidou. Eu fiquei muito honrado com esse convite, porque eu era formado há pouco tempo. E foi a minha primeira atividade como professor de licenciatura. E você era aluna. E eu lembro as alunas naquele tempo, eu de saia, acho que era roxa, uma saia uniforme, né? Na universidade? Era uma saia muito especial que todo mundo na cidade identificava as alunas da PUC. Gente, eu vou tomar um com Olha aí, o Wagner Valente, a Lúcia Vilela, o Bigode, a Denise. Olha! Lúcia Vilela! Denise! Bigode! Não acredito! Olha, Lucília, eu tô aqui, eu vou ficar quietinho e deixar vocês conversarem para você receber esse carinho desses amigos queridos. Eu agradeço muito a presença do professor, da minha querida amiga Lucinha, a Denise também, ao professor Wagner Valente e ao Super Bigode, pela presença, esse momento, essa possibilidade de compartilhar esse carinho com você. Então, receba esse carinho, Lucília, à vontade. Nossa, aí. Você não pode imaginar, gente. Vocês não podem imaginar. É como diz a minha filha, que eu não choro em público. Minha filha, eu não chorei nem nos casamentos de filho. Muito bom. Para a gente falar? Pode, vamos botar, vou botar uma ordem. O professor Ubiratã. Pergunta para o Wagner? Pode fazer a pergunta. Wagner, como foi que você se aproximou de mim mesmo? Você sabe? Eu tentei me lembrar, eu sei que foi em 2007.
Eu acho que o Wagner está travado, travou um pouquinho. Vamos esperando. Quem fez o contato, não consigo me lembrar. Eu me lembro quando eles invadiram a minha casa e levaram todos os meus materiais, desde as cartas íntimas. Ai, o Biratã, que delícia, eu lembro de você ali na frente. Jorge Mitão, que coisa. O Biratã foi meu professor, gente. Acreditam isso? No curso de... O Wagner voltou. O Wagner, a Lucília fez uma pergunta para você. Faz de novo, Lucília. Wagner, quem fez o meu contato com você? Como foi o nosso primeiro contato? Através de quem? Ô, Lucília, bom, em primeiro lugar, aí, boa tarde a todos vocês aí, né? Prazer imenso. Obrigado por estar conosco aqui. Duas coisas, né? Uma primeira, o Carlos aí, né, com a matemática humanista, eu fico pensando que essa proposta da matemática humanista, ela me lembra um pouco quando eu queria saber mais do cálculo, né? E aí eu encontrei um livro aí espanhol chamado Os Conceitos de Cálculo com Personagens, né? E então, quer dizer, colocando o cálculo como produção humana e tal, os debates, etc., né? Eu fico pensando nessa possibilidade que o Carlos criou da matemática humanista nesse sentido, né? De privilégio a todos aqueles que participam, estão com o programa, vendo os personagens, né? Nos trazendo, no seu caso, por exemplo, heranças que nós temos profissionais, né? De toda a sua trajetória, né? E nos possibilitando trabalhar, inclusive, com essa herança, né? Nós trabalhamos com essa herança, né? E aí, voltando para a sua pergunta, você, no começo da sua fala, você disse assim, o Wagner invadiu a minha casa. Nós invadimos mesmo a sua casa, né? Nós invadimos a sua casa. O contato que, se eu não estou muito esquecido, foi a Denise Medina, a princípio, né? E aquele tempo também, com conversas com a Lucinha, né? Mas foi a Denise Medina que intermediou, a princípio, isso, né? Mas também tem uma referência do Bigode. O Bigode é sempre a referência do trabalho, porque ele nos conecta com todos esses personagens, né? Porque também o Bigode viveu com toda essa trajetória, né? Mas é isso, quer dizer, ressaltar aqui como o Carlos falou, para aqueles que não a conhecem suficientemente, os jovens que estão começando, né? Seu caráter de generosidade, né? Quer dizer, permitir que, de repente, se entre na sua casa e leve todo o seu acervo embora, as suas fotos, não é? Isso é algo, quer dizer, não é? É algo de muita generosidade, né? Agora, a gente se fez também com isso, construiu uma imensa responsabilidade de tratamento desse material, né? E promover esse material para pesquisa, para conhecimento das novas gerações, etc., né? Então, quer dizer, eu poderia ficar aqui me estendendo e falando demais, mas já passar a palavra aí, né? Abraço aí, professor Ubiratã, e só dizer também que nós somos muito privilegiados, porque nós temos um espaço onde vocês todos, através das produções de vocês, convivem. Temos o seu acervo, temos acervos do professor Ubiratã, do professor São Jorge, da professora Ana Franca, enfim, uma imensidão de documentação que está lá para trabalho das novas gerações e conhecimento aí dessas heranças da educação matemática, né? Bem, então eu vou parar por aqui, porque eu tenho maneira de falar demais. Mas eu agradeço, sabe, Wagner? Eu agradeço muito essa questão, porque eu acho que hoje eu vejo, até quando a minha filha falou, como é que você viu tanta coisa, que eu guardo tudo, você lembra? Até caderneta escolar, né? Eu dizia, mas vai ser muito mais útil lá. Então, eu agradeço muito. Não, nós é que agradecemos. Mais recentemente, nós estávamos trabalhando, assim, só para dar um exemplo, bem recente mesmo, a gente estava trabalhando aí com os livros do programa, né? E vendo que tipo de solução foi dada nessa passagem de ensino de frações
para a representação na reta real, na construção dos racionais. Como é que isso foi feito? Que engenharia, né, pedagógica apareceu aí para os livros para que isso acontecesse? Né? Quer dizer, há uma imensidão de temáticas a analisar, a discutir, né? Nesse caminho, nessa picada também aberta pela Lucinha aí, né? E colocou a descoberto aí esse material pela Editora Nacional. Maravilha. Maravilha. O Wagner, depois a gente vai entrar na história. Entra aí, fala aí. Eu vou depois colocar o link nas descrições do vídeo, lá do GEMAT, para o pessoal que tiver interesse em entrar em contato para estudar esses acervos. Tá bom, pessoal? Maravilha, Lucinha, o Biratã, fiquem à vontade aí, Bigode, querida Denise. Primeiras moças. Gente, olha que delícia essa tela. Essa tela só com gente querida. Isso é muito bom. Matar saudades de Lucília, que eu não via desde a época da defesa, né? Lá da época... Não, eu encontrei depois com vocês na criação do GEMAT presencial, né? Na inauguração. Mas, gente... Vocês imaginem a delícia e o prazer que foi trabalhar com essas minhas meninas, como eu chamo, né? Porque só por essa conversa gostosa com o Lúcio, vocês são as minhas meninas. Você sabe, só né? Com essa conversa gostosa com a Lucia, vocês imaginam. Olha aqui. Que legal! Agora eu quero que você mostre a minha. Muito bom! Cadê a minha, Lucília? Ai, Denise! Agora, vai ver que o Wagner levou. Se eu soubesse, eu fiquei pulsando as coisas, eu não achava um monte de coisa. Não, ai, Denise, eu fico te devendo. Vou fazer outra live para mostrar a sua também. A Denise é ciumenta, não liga, não. Eu sei que... Bom, mas deixa eu te contar uma coisa. Mas eu sou ciumenta também, ela sabe, ela gostava mais da Manúcia do que de mim. Viu, Denise, eu estou descontando agora. Ela gostava mais da Manúcia do que de mim, viu, Carlos? O Carlos Eduardo tinha pedido para a gente comentar alguma coisa, alguma curiosidade. E eu me lembrei, quando você estava dando aí o seu depoimento, você falou dos estudos com Piaget, e aí eu quero tornar público o que eu fiz após a defesa naquele lanchezinho que a gente fez. Eu dei para cada pessoa da banca uma garrafa de vinho Piagentini, disfarçada, né, para a PUC São Paulo. Fiz uma colinha, botei a garrafa lá dentro. Por quê? Por que a garrafa do vinho Piagentini? Porque, segundo vocês me disseram, na hora que vocês terminavam determinados estudos do Piaget, vocês brindavam com vinho Piagentini. Eu saí à caça para achar o vinho e, por isso, eu fiz um brindezinho a vocês todos. No vocacional, né? E aí vai a minha propaganda... Vai a minha propaganda para o vinho Piagentini, que vocês tanto curtiram aí ao longo desse esforço louco, que foi esse trabalho, numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. E quero deixar público, né, que já está todo esse material disponível lá no nosso repositório do GEMAT, os livros todos do Gruema. Então, deixa eu acho que é isso. Eu não vou ocupar mais, porque todo mundo quer falar. Eu vou acalmar um pouco o ciúme da Denise, de mostrar a tese dela, é que está na minha cabeça, você é o último trabalho números racionais. Sabe, Carlos, a Denise me fez ir lá na PUC, no CEDIC, eu fiquei lá 4 horas no CEDIC, lá da PUC, atrás do material do vocacional, porque ela queria falar sobre números racionais no vocacional, né, Denise? Eu vi aí o seu trabalho, quero te cumprimentar, tá bom? É que agora a gente, tá bom? Mas jura, você... Está perdoada, está perdoada. A tua tese, ainda bem. Está perdoada. Se você não perdoar, eu vou te contar, eu não durmo mais, hein?
Olha, Bigode. Oi, Bigode, Lucília. primeiro sou eu. Primeiro, a Denise, a gente tem um pacto aqui. Fala aí, Denise. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar ao lado de vocês. Eu estou tão feliz, sabe, de ver que vocês estão com saúde e ao lado das minhas referências, né? É muito gratificante. E o Carlos pediu para que eu contasse alguma coisa da nossa relação, eu e Lucília. Então, quando eu comecei a estudar Dines, né, Dienês ou Dienês, como vocês falam, logo apareceu o nome da Lucília. E eu comecei a pesquisar. E nos arquivos, eu sempre vi que ela tinha 4 filhos, um marido, era escritora, coordenava o Veracruz, escrevia artigo, participava da diretoria do GEM, era assessora para produzir vários projetos de ensino em outros estados, viajava em congressos para o mundo inteiro. Quer dizer, era multifacetada. Aí depois eu fui olhar a foto dela, as fotos. Falei, puxa vida, ainda é magra, linda e elegante. Eu falei, eu quero ser essa mulher. Né? Como ela conseguia fazer isso tudo, sabe? E ainda conseguia fazer ginástica, que ela me contava 3 vezes por semana, ainda faz. Então, esse perfil da Lucília, multifacetada, assim, lidando com vários grupos, todo mundo heterogêneo, tentando sempre apaixonada pelo que ela faz, um amor, e sempre assim, ela era polêmica porque ela não fica em cima do muro, não. Ela fala e fala mesmo. Isso aí me encantou. E fala mesmo, gostei dessa. Aí, assim, ó, é uma mulher maravilha, né? Então, eu tenho um artigo no capítulo do livro lá do Gemate, esse aqui, em que eu escrevo sobre ela, e quando eu encontrei pela primeira vez, pessoalmente, assim, eu perguntei para ela assim, professora, esses grupos heterogêneos, essas ideias, como a senhora consegue concretizar suas propostas? Né? Dá certo? Aí ela falou para mim assim, o que é certo? Isso aí já me impactou. O que é certo, Denise? Aí ela fechou falando para mim assim, sempre dá certo, porque o que importa são as convivências, né? Os amores, sempre um tem que dar algo para o outro, né? E ela é assim mesmo, exatamente isso, ela sempre escuta, sempre aproveita, ainda terminou, ainda falou assim para mim, deixa eu falar uma poesia para você, aproveitando que hoje é aniversário dele, né, do Caetano Veloso, e ela me falou assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quer dizer, eu fiquei apaixonada. Ai. Então, de objeto de estudo, ela virou um objeto de amor para mim. Eu agora que estou no Rio, toda vez que eu vou a São Paulo, a gente marca um café, não para falar de nada, né? De estudo, mas ela sempre assim, tem uma ideia para você pesquisar, Denise. Né? Então, era isso que eu queria agradecer muito a você, Lucília, porque você, além de me dar muito amor, né? Você me deu, assim, um saber... ser pesquisadora, ser curiosa, me meter com tudo. Então, isso aprendi com você. E para vocês que estão aí, ó, eu tenho o primeiro livro da Lucília Bechara, que é o curso moderno de matemática, que depois a Lucinha vai... 1967. Foi o primeiro livro de matemática para o ensino primário, escrito por matemáticas. Tá? Esse livro, ele rompeu várias barreiras. Olha aí, foi um campeão de vendas. Então, isso aqui também está nos arquivos do GEMAT. Tá bom? Quem quiser dar uma olhada.
Beijo. Ai, Um especial para o professor Biratã, porque eu amo o professor Biratã. E outro para o meu querido amigo Wagner, amigo eterno orientador, né? Porque ele sempre me orienta em tudo. E o meu amigo do coração, Bigode, companheiro. E minha amiga minha companheira Lucinha, de altura de estudos também, né? Então, Matias, um beijo. Ai, Denise, você... Obrigado, Denise, muito obrigado. Obrigado, Muito bom. gente, obrigada pelo carinho, pelo afeto. Nossa, o que eu falo, viu? Nada como o amor. Muito. Eu falei Então, que eu aprendi, a minha família é muito amorosa, entendeu? Muito amorosa. Eu acho que eu aprendi. E essa coisa de conviver com a diferença, eu também aprendi com o meu pai. Meu pai era uma pessoa bastante radical, mas, ao mesmo tempo, respeitava muito. Olha, se eu falar mais, eu vou estragar o que você disse. Acho que o silêncio fala mais agora do que a palavra. Obrigado. Bom, agora sou eu. Teve ex-alunos, olha aí. olha que beleza. Ô, Biratã, e o Bigode? Vamos lá, para o hino. Quer concluir, Biratã? Você estava falando? Fique à vontade, se quiser, tá? Ai, Bigode, eu acho que eu não vou querer que você fale, por favor, Bigode. É claro que eu vou falar. Eu estou preparado para falar. Ó, só para dar ideia para a Denise. Eu tenho medo. Mostra aquela penúltima foto para ver como o Bigode... Não, anterior. Essa aqui nós somos velhinhos já. Aquela que tem o bigode. Olha aí. Olha aí. Bigode. Bigode, era bigode preto. Bigode preto. Não, o bigode é o primeiro, magrinho. Essa é uma foto histórica, né? Eu ia falar dela também, né? Mas eu gostaria de falar alguma coisa, mas assim, ô Lucília, eu estou vendo principalmente essas centenas de educadores que estão te vendo, te acompanhando, né? E eu estou mandando recado para eles também, né? E só uma curiosidade, né? Eu fiz matemática lá na USP, eu lia o Biratã, mas quem me apresentou o Biratã de verdade pela primeira vez foi a Lucília. Aí no Rio de Janeiro, no Congresso Internacional Piagetiano, que aconteceu em 1984. Foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal e comecei uma amizade com o Biratã que não acaba mais, né? E a minha relação com a Lucília também é dessa data, né? Nós estamos completando 37 anos e várias paradas, né? Em primeiro lugar... Oi, fala. Não, falei tudo isso, nossa. 37, né? 1983, quando a gente começa naqueles seminários com o Claude, no grupo Momento, né, que é o grupo de geometria. Mas antes eu queria só chamar a atenção de uma coisa, né? A Lucília é uma figura muito especial. Ela é uma intelectual forjada no chão da escola. Ela mesma falou isso. E talvez vocês não saibam, é uma marca de família. É uma família de mulheres porretas. Eu gosto desse termo, mulher porreta, né? De educadoras. Eu vi que a Lídia, que é a irmã dela, estava aí assistindo. Eu tenho a felicidade de ser não só amigo da Lucília, mas da irmã mais velha dela, que é a Olga, também uma grande educadora, né? E eu já sabia da existência da Lucília, porque eu cheguei a trabalhar, Lucília, com a Maria Nilde, né? Mas eu acho que eu fui fisgado, primeiro pelo Gruema, né? E o Gruema ainda é uma inspiração, o jeito que o Gruema trata, por exemplo, a homotetia, a geometria. A Lucília, ela é apaixonada por semelhança. Não sei se vocês sabem disso, né? O mestrado dela é sobre conceito de semelhança, é uma dissertação muito importante, que eu acho que assim, todo mundo deveria conhecer. Depois, nós tivemos aí aquele enorme prazer, durante quase 20 anos, convivendo debaixo do Centro de Educação Matemática, que iniciou como Grupo Momento, e sempre sobre a orientação do nosso querido, saudoso professor Claude Gonin.
E daí em diante, a gente se encontrou em vários congressos internacionais. Então, o que eu queria destacar agora da Lucília são 2 outros aspectos que eu queria chamar a atenção para quem talvez não saiba, né? Essa foto aí que o Carlos postou, ela é de 1985. Ela foi feita lá em Guadalajara, no Congresso Interamericano de Educação Matemática. É um congresso importante, porque de lá surgiu o movimento de organizar o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, o ENEM, e a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, eu, Lucília e alguns outros colegas, a gente militou desde o início, liderou o movimento da organização do Encontro Nacional de Educação Matemática e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Para quem não sabe, a Lucília foi a primeira secretária-geral da SBM Regional São Paulo. Ser secretário-geral é porque, na época, a gente não queria cargos honoríficos, não tinha presidente. Cargo de trabalho. E a SBM São Paulo nasceu pelas mãos da Lucília, né? Depois eu tive a grande felicidade de ir trabalhar sob a direção dela no Veracruz. Passei grande tempo lá e ela colocava todos aqueles jovens educadores intelectuais no chinelo, porque a visão de mundo, a visão de educação da Lucília está muito refinada, muito para frente, muito progressista. Então, eu me lembro que a gente saía das reuniões e alguns colegas falavam assim, nossa, ela está muito tempo à frente da gente. Sim, a Lucília sempre teve muito tempo à frente da gente e sempre foi muito mais jovem do que a maioria de nós, né? E eu e a Lucília, estamos aqui esperando acabar essa quarentena, a gente poder voltar a botar a cara para fora, porque a gente está se devendo aí um vinhozinho e jogar a conversa fora, que é uma das coisas que a gente gosta de falar e discutir política, discutir educação e tudo mais. Então, Lucília, eu costumo dizer, para encerrar, que eu fiz 2 universidades na vida. Uma foi lá, na academia, aquela que deu o diploma. A outra foi o convívio com pessoas como você, Ana Frank, né? Manúcia, Antonieta Moreira Leite. A história da educação matemática brasileira é uma história de mulheres muito, muito, muito importantes. E você é uma delas. Você é a história, tá? Então, eu deixo aqui meu beijo para você e cutuco aí todo mundo que está assistindo a live. Conheçam mais sobre a Lucília, vocês vão ficar surpresos de algumas coisas aí, né? Fala aí, Lucília. Bigode, que eu falo, Molinho, obrigada. Como que eu agradeço. Nossa, gente. Obrigada, Bigode. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Você sabe disso, né? Eu vi a sua live e eu acho que você é iluminado. Inclusive, eu sempre digo isso. Gente, conversa com o Bigode. Eu me lembro dos cursos que você dava, Bigode. Você tem uma criatividade que é fora do... É difícil de escrever. Você consegue... É fora da curva. Né? E você sempre tem essa inquietação. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, gente, eu não sei como agradecer a vocês todos, Carlos, meu primeiro professor, e agora a minha mais constante amiga, que é a Denise, que eu estou sempre lá tendo ideias para... Ela que me traz as ideias, na verdade, mas agora eu ia fazer uma proposta para ela fazer uma pesquisa com os ex-alunos que estudaram o DNES no vocacional. O que você acha? Você sabe que eu tenho uns depoimentos de alunos que estudaram no vocacional, que eu acho que vale a pena uma pesquisa, viu? Porque o DNES é meio eterno, né, Bigode? O Bigode sabe disso, né? O DNES, ele não morre.
As ideias dele estavam sempre se atualizando. Então, tudo bem. Eu acho que, como tudo, tem transformação, né? Aliás, os exageros da matemática moderna, que alguns criticam como o formalismo, excesso de formalização, eu digo que faz parte da paixão, né? Você, às vezes, fica tão apaixonado, mesmo o Gruema, né, Lúcia? Se você pegar o Gruema, somente nas séries finais, ele tem um pouco de formalização exagerado, né? Mas isso é que, no momento, você acaba se envolvendo demais, né? Quer dizer, hoje, até o Carlos me fez uma pergunta, né, de o que eu mudaria. Eu acho que, naquele momento, é difícil você mudar, né? Porque você está... Até porque você precisa brigar um pouquinho, porque tem uma questão política também, né? Aí o Biratã conhece bem isso, né? Porque a matemática moderna, para poder ter força, ela precisou exagerar, precisou, né, como a política, quando vem com uma ideia nova, para resistências. Aí vem o problema da etnomatemática, que, aliás, eu gosto muito desse sentido de etno, não no sentido de etnia, mas no sentido de um grupo cultural que compartilha a cultura e as práticas, né? Que é o sentido que o Biratã trabalha. Mas é isto, né? Porque, por exemplo, eu costumo dizer, eu estudei, eu fiz o científico numa escola pública, onde o filho do prefeito se sentava ao lado da filha da verdureira, todos na mesma sala de aula. Então, esse é um contexto, né? Eu apliquei o Dienes hoje, eu fico sempre assim, foi numa escola particular, classe média alta, né, Denise, mas você consegue também trabalhar nessas classes, até o Veracruz tem um dos objetivos, que é transformar o mundo. Mas se você olha, hoje você pega uma escola particular, classe média alta, e pega uma escola da periferia, né? São dois contextos, são duas etnias, né, Biratã? Professor Biratã, vai... Dois grupos culturais, né, muito diferentes para você poder trazer o que também eu gosto muito dessa ideia, que o Carlos fala muito, é a matemática na vida, a matemática no cotidiano. Esse até, aliás, é um dos depoimentos de um ex-aluno, que é o bom da matemática no Veracruz. Ele dizia, é o fato de não ser, porque em geral a pessoa tem ódio ou tem amor, mas a matemática é uma coisa, ela dizia, naturalizada. A gente vivia a matemática. Eu estava lá na aula de matemática porque eu estava vendo a minha compra no supermercado, estava vendo o meu jogo, né? Então, eu acho que o Dienes tem isso na sua proposta pedagógica. Eu até estava querendo procurar aqui nas minhas lembranças alguns depoimentos de ex-alunos do Veracruz, quer dizer, que os alunos não tinham paixão e ódio, né? A escola era integrada, era uma coisa, a matemática era palatável, né? O lúdico também é uma coisa que eles falam muito do lúdico. Aliás, essa é uma característica do Dienes. O lúdico, né, Bigode? Você sempre valoriza muito. É prazeroso, né? Outra é o conforto que a matemática no Veracruz, que é inspirado, ela dá um conforto para as pessoas. O conhecimento ele é apropriado, ele não está fora de si, ele é apropriado. Então, eu acho que vale a pena pessoas que trabalharam com essa proposta, ouvir esses ex-alunos. É uma ideia para a Denise, a Denise está sempre me inspirando aí para novas ideias, né? E aí a mudança é uma coisa necessária. Eu acho que dói às vezes, né? Eu me lembro quando veio a questão da... Eu digo que eu não gosto desse fracasso da matemática moderna, essa frase
para mim foi mal traduzida, né? Como diz o Carlos, foi mal traduzida. Eu acho que a matemática moderna teve o seu tempo, né? Ela teve, sim, os seus exageros, como toda coisa de paixão. Agora, a presença da resolução de problemas foi muito forte, né? Eu acho que também... E agora é a tecnologia, né, gente? Que estamos todos aí... Eu estava vendo uma live, não vi inteira, do Carlos, né, sobre a EAD, mas não é EAD, é outra coisa. É a presença da tecnologia na sala de aula, que eu acho que vai abrir espaço para o professor. Eu vejo com bons olhos a tecnologia, desde que, como diz a Denise, anuncia com as suas controvérsias, não se olha a tecnologia com seus algoritmos, né? Com suas formas, se olha a tecnologia como uma maior integração entre as pessoas, uma maior oportunidade das pessoas conversarem, falarem, conhecerem, né? Conhecerem um mundo que ela, às vezes, é mais distante dela, não é um mundo tão físico dela. Hoje, infelizmente, como tudo, né, pode ser mal usado, né? Como tudo. Né? Quer dizer, o remédio que cura pode também matar, se você não tiver um bom uso dele. Como toda mudança, ela pode... se ela não tiver uma contextualização, que aí eu acho que essa questão da contextualização, para mim, é básica, que eu acho que foi uma força do vocacional e uma força do Veracruz. Né? E que os 2 lugares que eu trabalhei, que eu tive assim, um privilégio de trabalhar nessas 2 experiências, e que é a contextualização, se olhar o contexto, porque o contexto tem um tempo e um espaço, né? Então, o contexto é datado, né? E tem coordenadas cartesianas. Deixa eu contar uma história que eu acho muito... Essa questão do contexto me lembra cada uma, né? Posso contar? Do vocacional. Dá tempo? Dá tempo. Eu queria que o Biratã depois contasse aí. Quem estava contando aí a história lá no início, e eu estou doido para saber o resto. Eu vou deixar o Biratã falar, porque ele falou muito pouco. Depois eu falo. Se der tempo também. Nada... É uma experiência interessante do vocacional. Mas, para o Biratã, você... Meu professor. Uma trajetória interessante, porque quando eu comecei lá em Campinas, lá na PUC, eu dava aula de matemática, né? Eu fui seu professor de análise, não é isso? Foi. Análise matemática. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que tem muita coisa mais do que aquilo que a gente ensina em análise e outras coisas. E essas viagens me ajudaram demais, quer dizer, andar por outros lugares, conhecer outras realidades. Isso aí vai se acumulando, até que você chega ao momento onde você é crítico daquilo que você faz e pode observar melhor aquilo que os outros fazem. E esses são os momentos que a gente cresce. Eu acompanho o Bigode lembrou de Guadalajara, e de como foi difícil movimentar toda essa gente que estava bem na sala de aula, certo? Mas movimentar em torno de algo mais. E aí tem no caminho um monte de gente fazendo isso. Quer dizer, a contribuição, por exemplo, do São Jorge foi notável, notável. Quer dizer, movimentou todo mundo, e aí houve uma resistência muito grande, e ainda há uma resistência muito grande quando a gente fala em educação matemática, sobretudo quando fala em educação multicultural. É muita resistência. Agora, o que nós temos que fazer é aprender daquilo que eu chamo da sociedade invisível, do povão. E esse é o que está marginalizado, e a escola tem sido um reforço para isso, né?
O Cira diz, ela está no Vera Cruz, que é um lugar de elite. E o aluno de lá é muito diferente daquilo que a gente encontra, daqueles alunos que a gente encontra na periferia. Como fazer com que aqueles benefícios que eles tenham numa escola de muito alto nível também sejam acessíveis aos que estão fora, aos que estão longe. E aí é uma questão da gente começar a entender melhor a sociedade, melhor entender a sociedade. Por que há tanta diferenciação entre um grupo e outro? E como é que alguns professores ainda insistem em transmitir um conteúdo e pedir o aluno vai mal porque os pais não ajudam em casa. Como ajudar em casa? Com que elementos eles podem ajudar em casa? E agora vem a história agora com esse Covid-19, veio o ensino em casa. Uma casa onde tem uma pessoa, um jovem, uma criança, que já tem o seu computador, que tem uma salinha própria, fica sossegada, ouvindo a aula, etc. Comparar isso com algumas casas onde tem 4 pessoas num quarto. Como é que se pode esperar que haja um ensino em casa se a gente não mudar o conceito do que é o ensino? E esse é o grande dilema que a gente tem hoje. O que interessa mais para poder aproximar os dois grupos? Se você entrar na matemática com os programas, etc., aqueles privilegiados vão ter uma vantagem enorme, insuperável. Os outros vão ficar para trás. Na hora deles ficando para trás, eles são, no fundo, no futuro, profissionalmente, para trabalho, etc., são avaliados com os instrumentos instrumentos que facilitaram a vida daqueles que estão privilegiados em casa. Esse eu acho o maior dilema que a gente tem. Não perder talentos que acabam desaparecem no ambiente de casa, porque as casas não podem oferecer coisa melhor. É o tipo da coisa onde você chega nesse momento, se alguém perguntasse o que você faria, eu não sei o que eu faria. Uma coisa eu faria: dar menos importância para a matemática formal que está nos programas e olhar mais para a vida, para a pessoa no seu ambiente, o que é fundamental para ela. Como conciliar essas coisas? Bom, já a história nos mostra épocas em que isso aconteceu. Por isso, o valor da história, né, Wagner? Se a gente não olhar bem para a história, a gente não consegue. E quem guarda toda essa história merece muito o nosso agradecimento. Eu acho que hoje mesmo eu dei uma aula, comecei o meu curso de pós-graduação na União. Eu estou ativo, estou dando aula. E comecei o curso. E a primeira coisa que eu disse, o recurso que a gente tem é olhar mais para a história, entender o que aconteceu na evolução dessa humanidade que pegou um caminho tão errado, O Covid chegou, ele é estrangeiro. A gente se destrói sem a vida desse estrangeiro Covid. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque é uma opção equivocada de civilização.
eu tenho me preocupado muito com isso e atualmente tenho muito mais me dedicado a essa história crítica, fazer história crítica não só da matemática, da humanidade, e procurar ver se a gente pode aprender um pouco com os erros cometidos pelas gerações anteriores. Felizmente, a gente encontra companheiros como vocês, alunos, ex-alunos, que começaram a carreira, como a Lucília, aqueles todos que nos encontraram no caminho. Estamos juntos, o velho, os jovens. Vocês não são tão jovens assim. Os alunos de vocês, os jovens, estamos todos juntos. Temos que procurar um caminho novo, direções novas. A mesmice é o fim. E nós temos que evitar isso. Eu fico muito feliz de ver essa matemática que começa a mostrar o caráter humanístico. O Carlos consegue fazer, não é uma coisa nova, há muito tempo há reflexões sobre a matemática como um empreendimento humano, né? Mas aqui no Brasil, colocar isso tão em evidência como está acontecendo agora, Carlos, eu acho uma coisa que a gente tem que te agradecer. Muito bem. E agradeço a oportunidade de estar com vocês. Maravilha. Eu agradeço muito. Obrigado, professor. Biratã, enquanto você viva Lucília, viva Biratã, viva todo mundo. Posso falar um pouquinho, uma coisinha para o Biratã? Claro. Biratã, quando você falava, eu me lembrei, quando você diz o que fazer, né, nessa situação, também eu acho que todo mundo fica, né? O que vamos fazer? A humanidade já passou por muitos momentos difíceis, e aí me lembrei de uma frase do Max Weber, onde ele fala que não se teria jamais atingido o possível se não se houvesse tentado o impossível. Eu acho essa frase incrível. Pelo menos, né? Ele dizia, não se teria jamais atingido o possível se não se tivesse pensado o impossível. Vamos pensar o possível, né? Que é conseguir uma aproximação maior dessas desigualdades, né? Temos que sonhar com isso. O sonho é necessário, eu acho que sonhar é necessário. Agora, Denise, eu vou te falar, você me conhece muito, é um perigo, viu? Você falou de umas características da minha pessoa que eu pensei que eu tivesse conseguido esconder, viu? Nossa! Uma delas é essa, eu sou um pouco sonhadora, né? Alguns dizem que eu sou um pouco sonhadora, mas eu sempre lembro do Baby, tem que sonhar um pouco, né? Então, gente, está vendo eu com esse sorriso? Ai, Wagner, olha, eu não sei o que eu faço com essas pessoas. Carlos, como te agradecer você reunir esse grupo maravilhoso. Então... Lucília, eu queria dar uma rápida palavrinha também. Assim, já falei muito, assim, mas eu queria apenas compartilhar com todos vocês, assim, é uma enorme satisfação poder, de alguma maneira, propor um canal onde a gente consiga compartilhar esses momentos, sabe? Porque muitos de vocês, assim, vocês talvez... Eu acho que, na verdade, talvez a Lucinha, ela saiba mais porque a gente é um pouco mais próximo, mas eu digo que todos vocês que estão na tela, todos, né, assim, tiveram uma participação importante em algum momento, ou em vários momentos da minha vida. Nossa, professor do Biratã, caramba, sabe? O próprio Wagner, Bigode, Denise também. Desde assim, esse tempo que eu venho abrindo esse canal, eu venho lendo muitas coisas, mudando minha forma de pensar, me impactando, e eu acho que por vezes a gente,
quando a gente produz esse espaço, a gente escreve um livro, e a gente escreve um artigo, e outro, e outro, e outro, a gente ou a gente perde de vista o poder que esse conteúdo tem de continuar afetando as pessoas. E todos vocês assim produziram pontos que me afetam e afetam positivamente muitíssimos que estão aqui no chat, todos muito felizes por poderem ter um momento junto com vocês. E eu agradeço também. Muito obrigado à professora Lucília, ao professor Ubiratã, ao Bigode, à Lúcia Vilela, à Denise Medina e ao Wagner Valente por estarem aqui e por me fazerem... Eu me sinto muito acolhido aqui e sou muito grato a vocês pela produção de conhecimento de vocês e como vocês me formaram. Lucinha, ela me formou mais ainda. Ela conheceu um menino que não tinha experiência de nada, que estava largando uma formação em matemática pura para começar uma história em educação matemática, inseguro, aprendi horrores com essa mulher gigante, uma mulher gigante, como a Lucília, como a Denise. Então, eu sou muito grato a vocês e muito obrigado. Eu queria só compartilhar esse momento, sem muita emoção, mas eu queria compartilhar esse momento e agradecer a Lucília, principalmente pela oportunidade de ter esse momento aqui. Muito obrigado, sim, a todos que estão no chat também. Muito bom. Estou emocionado. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, tem aqui o pessoal no chat. Aqui, a Lilianácia está colocando, é um privilégio ouvir esses educadores, todos influenciaram muito a nossa formação. Olha aí, Super Lilianácia, Emérita das Bem também, com o professor Ubiratã, com a Tânia. Tem uma foto, inclusive, com a Tânia aqui. Eu queria compartilhar aqui rapidamente com o Ubiratã também. Olha só que bacana aqui. Olha, olha que beleza. Aqui, olha. Olha que beleza. Conhece essa foto, Wagner? Opa! Sim! Essa foto é... Olha, fui eu que tirei essa foto, hein? Não acredito. Foi. Inauguração da sala do Gemate. Essa foto é antológica. Olha aí, ó que turminha. 2009. 2009, isso mesmo. 2009. Nossa, mais de 10 anos. O tempo passa, hein? Nossa, mãe. Muito bom. Que coisa boa. Eu também nem sei como agradecer, viu, Carlos, a você, porque para preparar, eu fiquei um pouco tensa, confesso, né? Eu fiquei meio preocupada, eu falei até para os meus, meu Deus do céu, o que eu tenho para falar, o que eu tenho para... Mas teve uma coisa, mesmo com o Wagner levando uma boa parte do meu material, viu, Wagner? Você sabe que eu olhei no Gemate, viu? Fiquei olhando lá o que tinha lá, eu ainda consegui estudar. Eu vi que eu tenho alguns trabalhos aqui que você não levou, já separei. Estou indo aí. Ó, ele levou 3 caminhões lá para levar tudo. A reformulação que sabe de tudo também, que é outra Denise que sabe de tudo da minha vida, falou que eu sempre gostei muito de geometria. E realmente a minha tese foi em cima da semelhança, né? De semelhança, geometria. E aí, sabe, o Ubiratã, eu me lembrei muito bem que eu entrevistei alunos de vários lugares, inclusive do vocacional. Me lembro tão bem disso, agora lembrei quando o Ubiratã falava. Eu entrevistei alunos de escola pública, e uma aluna, ficou para mim muito marcado, uma aluna, quando eu perguntei para ela falou assim, que era uma aluna de uma escola pública, já no tempo em que a escola pública de um lado e particular de outro, porque minha tese eu fiz no final da década de 80, né, onde já estava também o Brasil separado. Ela falou para mim assim, mas sabe, desculpa, mas eu não sei. Se você perguntar para o meu irmão, ele não sabe, porque lá na minha casa, quem tem que aprender são os meninos. Você acredita que ela me disse isso? Uma menina da escola. Então, eu guardei muito. Então, já é um pouco colocado... isso fica um pouquinho, né? Na cabeça, já vem uma cultura de
exclusão mesmo, né? Uma cultura de exclusão bastante triste. Mas, Biratã, a gente tem que acreditar, por favor, temos que fazer o impossível. Eu não sei o que fazer, mas eu também acho que precisa fazer alguma coisa. Embora, como diz, eu não sou de movimentos muito bruscos e rápidos, né? Porque eu acho que não adianta, tem que mudar as cabeças, né? Tem que mudar a maneira de enxergar, tem que influenciar, né? Mais do que ter poder, tem que ter influência. Porque é a influência que muda a cabeça, muda o olhar das pessoas. E aí, Carlos, eu acho que você, nesse seu afã, eu acho que você precisaria arrumar uma forma de divulgar isso, que eu acho que é um canal incrível para a gente começar a mudar. Tem que mudar, não tem como, não dá para continuar assim. É impossível, é da ordem do impossível. Sim. Continuar assim. Lucília, olha, vou te falar, eu comecei tudo isso aqui há um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás. E eu estava, há um ano atrás, eu tinha 1.000 inscritos, fazendo 1.000 inscritos no canal. E hoje a gente está chegando a quase 8.500 agora. Puxa. Nossa, incrível. E para mim, assim, e sou eu, sabe? Estavam agradecendo aqui a equipe da Matemática Humanista. A equipe da Matemática Humanista está na tela, sabe? E eu faço isso. Eu faço parte de um grupo onde as pessoas também colaboram financeiramente, entendeu? O próprio grupo, né? Para poder, às vezes, articular algumas coisas, que é difícil, né? Eu vejo você, às vezes, para diploma, então... Eu tenho uma, sabe, Lucília, eu tenho uma coisa com a Matemática Humanista que é assim, jurei para mim, jamais seria ou cobrado, ou receberia recurso, ou teria qualquer coisa, nem comercial, eu gosto de botar, quer dizer, eu gosto, nenhum vídeo da Matemática Humanista tem comercial de nada, porque eu quero que todos tenham uma experiência limpa e aberta e gratuita para todos. Isso é um ideal particular. Eu não me consigo me imaginar fazendo qualquer coisa paga. Então, assim, até palestra da Matemática Humanista, já falei ao vivo aqui, falo de novo. Quer chamar a Matemática Humanista para fazer uma palestra? Escreve um e-mail para mim, só que tem com uma condição, é que o evento seja gratuito. É uma marca, né? É um valor. E seja numa escola pública. Eu quero muito guardar esse espaço para isso. É um mergulho, no meu compromisso com a educação. É um sonho. Na verdade, isso aqui é um sonho para mim. Esse momento agora aqui, para mim, é um momento muito especial. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Apesar de eu ser novinha entre vocês, eu sou a mais novinha. Vamos tirar uma foto. Ó, o pessoal que está aí na... O pessoal que está na... Ó, o Bigode está aqui pegando no meu pé, falando que eu sou um conjunto unitário. A Matemática Humanista é um conjunto unitário. Exatamente, o Bigode. Gente, eu posso fazer comercial, Matias? Aqui que eu estou precisando desses livros aqui, ó, que a Lucia vai escanear e nunca me dá. Reformulação do currículo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Quem tiver isso aqui, eu estou precisando, tá, gente? A Lucinha disse que ia me dar. Maravilha. Eles são 12 volumes. Tá? Tá show de bola. Vamos tirar a foto aí, pessoal. Vamos tirar a foto. Vamos dar um sorriso agora aí na tela para dar um print screen aqui para gente. Tchau. Tchau, gente. Maravilha. Obrigado, pessoal. Então, obrigado, Biratã. Obrigado, Denise. Maravilha. Obrigada, pessoal, então eu vou... E depois da pandemia,
nós vamos passar na casa da Lucília, do Biratã, do Bigode, da Lucia, mesmo da Denise, para apanhar os materiais que estão por aí. 5 caminhões. Wagner, 5 caminhões. Vamos combinar? Assim que acabar a pandemia, a gente faz uma reunião? Vamos lá. Vamos. Presencial. Hein, Biratã? Tem que dar um jeito, todo mundo tá junto. É muito importante, é muito importante. Importantíssimo. Nós estamos juntos. Vamos lá. É verdade. Hoje, Todo mundo está com saudade de hoje dá para você estar junto através dessa forma como estamos agora. Isso mesmo. Transcendemos o espaço. Mas sabe, Biratã, eu sou do tempo antigo. Sentar na mesinha de um bar é tão bom, né? O coração transcende o espaço. Tomar uma caipirosca. Maravilha. Beleza. Então, pessoal, eu vou... Olha, tá aí, olha. Aí o Pedro tá falando aqui, uma coisa legal. Ó, a matemática humanista é composta de todos nós. É verdade. É conjunto unitário, é o universo. É o universo, isso daí, de todo mundo que acredita em educação, né? A matemática humanista não é um canal, né? É toda uma fé, é um objetivo em educação. É isso aí, Pedro arrasou. Esse Pedro aí, por sinal, é meu filhote. Ele é o herdeiro desse negócio. Ele é o herdeiro desse troço aqui todo. Parabéns! Você não mencionou ele na equipe técnica aí, viu? Ó. Maravilha. Mota, falei, uai, mas o Carlos é Mota também. Maravilha, então. Beleza, pessoal, obrigado. Então, eu vou agora aqui pedir que a gente vai se despedir. Eu vou só fazer um encerramento com a professora Lucília. Agradeço a presença de vocês. Eu não quero ir embora. A gente fica ainda um pouquinho junto aqui, Lucília. A gente fica um pouquinho junto ainda. Eu não vou embora, né? Assim? A gente fica um pouquinho junto ainda aqui. Se vá! Maravilha, então. Professor Biratã, obrigado. Grande Bigode, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, professor Lúcia, Denise, Wagner. Obrigada, Denise. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Bigode. Obrigado, Biratã. Como é que a gente sai? Você que desliga a gente? Vocês podem... eu posso tirar vocês. Eu posso tirar, então? Pode. Muito então, obrigada. Professor Biratã. Vamos então, ver se nós nos encontramos mais, Carlos. Obrigado, um abraço. Aqui no Rio de Janeiro precisamos nos encontrar mais. Grande Bigode, obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado, querido. Valeu. Wagner, obrigado. Tudo de bom? Lucinha, um beijo, querida. Obrigado aí por tudo. Obrigado pela presença. Te amo, tá? Denise, amanhã a gente vai conversar, hein? Denise. Tem trabalho. Então, vai conversar comigo, tá vendo? Denise. Carlos, eu tô na UERJ, vamos ver se a gente combina mais coisas. Vamos fazer uma live aqui, pô. Vem aqui falar seu trabalho. Outro Isso dia aí. li um artigo seu que eu fiquei adorei, que tem coisas para conversar, tá bom? Tchau. Beijo, querida. Beijo, Denise. Então, Lucília, gostou? Nossa, não pode imaginar. Eu não gostei, eu adorei, eu acho que foi muito bom, muito bom. Você consegue descontrair, parecia que eu estava em casa, estou me sentindo em casa. Não, mas... E acho que você foi muito bom, eu agradeço, eu acho que eu que tenho que te agradecer, porque pelo estudo que eu precisei fazer para recordar essas coisas, foram boas lembranças que eu tive e que me ajudaram bastante. E eu aprendi muito, tenho aprendido, aliás, eu agradeço também muito a Priscila Monteiro de intensificar eu tenho visto muito as suas lives e as suas palestras. Eu até não assisti inteira, uma que eu gostei muito sobre EAD, onde você começa com aquele conceito de currículo, muito interessante, muito. Sebastião, né, que você... Isso, sacristã, isso. Sacristã. E, enfim, eu acho você uma pessoa... E depois, já que você deixou a gente sozinho, lembrei Você é músico, né? Eu fiquei olhando a sua aula sobre
a relação entre a matemática e a música, né? Que você não usava a matemática, você usava a música para ensinar a matemática, né? Que é um conceito muito amplo, é muito mais profundo do que a maneira como você faz, né? Aí eu me lembrei que eu fui aluna do maestro Kipman. Ele era também um maestro em Bragança Paulista, lá na minha terra, na 8ª série. Eu usava o livro, acho que é do Giacomo Stavoli, né? Tem um livro que era do Giacomo Stavoli? Parece que sim. E ele era músico, era maestro e de matemática, né? Uma pessoa que me estimulou demais, ele que, inclusive, me estimulava a fazer matemática. Então, acho que essa relação... O Edson Fará também, né? O Edson Fará era músico e matemático. Sim, você me falou dele, incrível isso, muito legal. É muito legal, porque quando você dá aquela aula sobre a música, o ritmo, né? Você usa o ritmo para mostrar regularidades. Essa questão das regularidades nas relações, que o Genésio também trabalha muito, né? Com as regularidades. Era muito música, né? Nossa, é verdade. Mostra o ritmo. Isso mesmo, Marcelo. A música e a matemática sempre juntas. É isso aí. Tá isso vendo? aí. Mas olha, vou falar para você, Lucília, o canal, ele simplesmente ele ficou assim repleto de tanto beijo, tanto coração aqui. Olha só para você ver aqui, ó. Olha quanto coração aí. Olha, a Aline, a Gladys, a Fernanda, lá de Matozinhos, em Minas Gerais. Olha só que beleza. A Júlia Neta Salvador. É muito carinho, sabe? O Ivan Monteiro, olha que bacana. Monteiro. Olha, a Inês Reinô. Olha, o professor Yves Guenot também. Olha só que legal. Maravilha. Quer dizer, pessoas do mundo inteiro, da França, a gente tem Portugal, recebe vários colegas da Colômbia, do Brasil inteiro. Então, para mim, é um momento muito especial, Lucília. Eu queria te agradecer. Eu acho que deu para o pessoal ter uma ideia, um pouquinho, né, da sua contribuição, o pessoal que está começando a estudar a história da educação matemática. Acho que deu para ter uma ideia, né, de toda essa sua contribuição. Eu acho muito importante compartilhar esses momentos, sabe, com esses jovens, porque a gente está num momento, Lucília, que, pelo menos na universidade, está um momento de, assim, essa coisa do produtivismo muito grande, tem um artigo, outro artigo, e fazer 20, 30 artigos em um ano, e produzir um monte de coisa. E eu sinto falta ainda de professores e professoras como você, como a Stella Kaufmann, como a Ana Calef, como a Lúcia Vilela, pessoas que têm um envolvimento que é mais visceral, de médio e longo prazo, com uma construção de pesquisa, de contribuição em educação, e não é essa coisa de mais, e sempre muito superficial. Eu digo, quando eu falo superficial, não é uma pesquisa superficial, é um envolvimento, sabe, humano. E eu acho que realmente, quando eu olho assim para a sua contribuição, vejo, nossa, a Lucília, uma jovem, década de 60, ditadura militar, e essas mulheres maravilhosas, Manúcia, Ana, todo mundo, Franca, juntas, escrevendo um livro, né, que fez um sucesso estrondoso. Isso é muito incrível. Eu acho que hoje a gente tem tantos discursos sobre decolonialidade, a gente tem discursos tão importantes sobre a questão política, da participação da mulher, etc. E a gente perde de vista essas mulheres porretas. Aí foi o termo que o Bigode falou, né? Uma mulher porreta como é a Lucília Bechara. Sabe? Poxa, muito obrigado. Eu estou aqui em êxtase. Agora tem uma coisa, sabe? Por exemplo, você fala, é verdade, tem uma coisa que eu tenho ouvido falar um pouco, né, na questão. Eu acho que tem a questão da formação do professor, maravada!
A Mara Varda, ela aí, ó. Varda, um beijo. Que é o que eu chamo de tempo integral para o aluno e o tempo integral para o professor, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa que está se falando um pouco sobre isso, mas tem que pensar mesmo, porque o professor ele tem... Marcos é meu filho, olha. Olha só, Marcos, bem-vindo. Marcos, mamãe maravilhosa, ó. Super homenagem para ela, foi muito amor para ela, Marcos. Olha, tá aí, ó. Estamos juntos aí, vibrando amor para mamãe. Olha que beleza. Então, eu acho que tem que lutar nessa linha, sabe? O professor, para formar uma equipe da escola, porque a lei, com a nova lei, você pode ter projeto pedagógico da escola. Claro que tem exigências de conhecimento que estão na sociedade, não tem como diz muito bem a Gelson, né? Tem certos conhecimentos matemáticos, né? Somar, subtrair, né? Enfim, tem conhecimentos matemáticos que você precisa, né? Mas que cada escola tem o seu projeto, né? E esse projeto está dentro do contexto da cultura da escola. Eu acho que as escolas não estão aproveitando muito isso. Dentro daquilo que você fala, sabe? Essa coisa da produção, passar em vestibular, ser aprovado, perde o Brasil precisa de muita mudança, mas tem que existir, né? O Biratã fala assim, tem que sonhar o impossível. Tem que sonhar o impossível, né? Quando eu penso na década de 60, né, quando a gente... Eu contei para você, né, que eu queria deixar o magistério, porque eu não aguentava ver que professor de matemática bom era aquele que reprovava. Né? Olha, posso te contar uma história? Teve uma vez, eu não vou falar quando isso aconteceu, mas teve uma vez que o meu chefe me chamou, né? Que ele queria conversar, mandou um e-mail para mim dizendo que ele queria conversar sobre o percentual de aprovação da minha turma de cálculo. E eu falei, caramba, eu estava todo feliz que eu tinha conseguido 80% de aprovação na turma. Eu estava muito feliz, porque era cálculo 1, era uma turma, alunos, estudantes ingressantes, estão chegando na universidade, é uma mudança muito grande, é um momento muito delicado, muito difícil da vida do estudante, esse curso de cálculo 1, fora a dificuldade matemática mesmo, que é natural, que é inerente ao próprio curso. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vi que você teve 80%. Eu falei, bom, né? Aí ele falou assim, o que você fez? Aí eu expliquei. E ele perguntou, você deu prova fácil? Foi isso, né? Ai. E eu entendi depois, juro, assim, Lucília, ele me chamou para reclamar. Nossa. Não foi para elogiar ou falar, puxa vida, o que você fez? Não, ele achava que definitivamente eu tinha sido, tinha feito vista grossa no processo avaliativo e tinha passado a turma. Nossa, então, ainda existe isso. Existe ainda na universidade. A qualidade ela é muitas vezes aferida de maneira quase que inversamente proporcional ao percentual de aprovação. É muito triste, né? É muito triste ver. Então, eu acho que eu vejo muito esse discurso de tempo integral para o professor, que o professor ele sai dá uma aula de manhã, dá para outro lugar aula à tarde. Qual é a condição dele? A Esther, olha a Esther aí. Esther Grossi, um beijo. O professor precisa de se dedicar para poder planejar, para poder atender aluno, para poder trabalhar a diversidade. Você lê o BNCC, por exemplo, do ensino médio, é uma possibilidade, é uma alternativa muito boa de poder trabalhar diferentes competências e habilidades. Agora tem que saber fazer. E as pessoas, como você disse, acabam encaixotando tudo, né? É muito... Verdade. Olha aí a Esther. Tem que acreditar, viu, Carlos? Temos que acreditar. Você, com a sua influência aí, através da matemática humanista, chamar gente que... influenciar, fazer as cabeças. Maravilha. Então,
Lucília, a gente está chegando aqui no fim do programa, estamos fechando 2 horas aqui de programa. Tem uma mensagem aqui da Mariana Carolina, olha que legal. Ela fala que tem 27 anos de magistério em séries iniciais, ainda não teve coragem de deixar a escola pública, assistindo esses grandes mestres agora que não vou me aposentar mesmo. É isso aí, Mariana. É isso aí, Mariana, é muito bom o que eu chamo de chão da fábrica. O bom mesmo é trabalhar com aluno, com professor, com... Muito bom. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, queria agradecer aí a presença de todos. Ainda, a Adriana Braz tem uma última mensagem aqui, falando que Lucília é um exemplo de pessoa para qualquer um. Gratidão, Adriana, obrigado. Adriana, um beijo, linda. Um beijo. O Ivan Monteiro também está agradecendo. Maravilhoso. Adriana, Carlos, sabe quem é a Adriana? Ah. É a minha personal technology. Graças a ela eu consegui entrar na live. E ficou ótimo, ficou ótimo. Adriana, muito obrigado aí pela ajuda. Muito show de bola. É isso. Então, professora Lucília, olha, muito obrigado por esse momento. Muito feliz aqui com a sua presença. Eu espero que você tenha recebido esse amor imenso e que te dê muitas alegrias, faça muito, muito feliz, porque são homenagens merecidíssimas aí feitas a você, tá bom? Eu quero agradecer muito, Carlos, esse carinho, é isso que você chamou de tributo, no sentido de homenagem. Eu me senti muito homenageada com esse grupo que você chamou, é o grupo a quem eu agradeço, né? E você é muito... Agora, eu quero que esse seja o começo, sabe, de uma jornada. E seja uma jornada, eu acho que você continue assim como você é, e acredita no que você faz, na sua influência, que você tem uma influência, e você veja o número de pessoas que estão aí. Parabéns, Carlos, continue. Obrigado. A hora que você estiver desanimado, me chama. Tá bom, com certeza. Com certeza. Tem horas que a gente se desanima mesmo. Tem. Nossa, isso que você conta, por exemplo. Eu te falei, né, que eu estava querendo deixar o magistério por essas coisas. O que me ajudou foi o vocacional e o GM também, o grupo Burbaquia, o pessoal da matemática estudando. A gente vê um Castrucho, um Jaci, professores aprendendo a matemática moderna. Então, vamos dar um estímulo para essa juventude maravilhosa que está aí. É isso mesmo, a vida vale a pena. Aliás, eu vou terminar com a frase de Guimarães Rosa, que eu ponho na minha tese. Guimarães Rosa merece, não merece? Merece muito, maravilhoso. O mais bonito do mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais, não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando, afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Não é lindo? Maravilha, que espetáculo. Grande Guimarães Rosa. Obrigado. Obrigado para vocês todos, gente. Olha, muito obrigado. Wagner, e vocês todos que estão aí. Lídia Bechara está aqui. Olha, que beleza. Maravilha. Muito obrigado a todos os presentes no chat, o Brasil inteiro dando carinho para a professora Lucília. Lucília, fique com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os presentes. Eu não quero embora. Se você não desligar, eu não vou. A gente fica conversando mais um pouquinho aqui, tá bom? Pessoal, um grande abraço então, e até o dia 11 a gente vai receber aqui a professora Regina Maria Pavanello. Ela vai estar presente aqui para conversar com a gente sobre comunicação e linguagem na sala de aula de matemática. Esse será um evento do seminário de educação matemática inclusiva, terá certificado, etc. Esse foi um programa da Matemática Humanista ao vivo, tá bom? Então esse não faz parte do seminário. Mas é isso. A Regina Pavanello. E outra coisa que todos que estão me ouvindo, eu acho que vocês fazem isso, ouçam as lives as palestras do Carlos, por favor. Uma sobre música e matemática é demais. Obrigado. Obrigado, Lucília. Obrigado, querida. Então é isso. Pessoal, um grande abraço e até o próximo programa da Matemática Humanista ao vivo. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.